Om Sadashiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. Na época de Shankara, como a gente viu em outros vídeos, a situação da tradição era delicada e muitas das linhagens que existiam da tradição védica não tinham mais um entendimento claro a respeito da visão dos Vedas. Shankara então teve um papel muito importante nessa época porque ele conseguiu restaurar a visão clara, uma visão adequada, uma visão coerente não só de um ou outro texto, mas de todos os textos, de todas as disciplinas dos Vedas. Realmente ele conseguiu trazer uma visão com bastante coerência. Dentre os vários debates em que Shankara participou, um deles foi o mais famoso. Ele foi debater com um grande mestre conhecido na época chamado Kumarila Bhatta. Ele é um grande mestre de uma linhagem chamada os Karmatas ou Mimamsakas, que são aqueles que dizem que através de rituais, moksha, a liberação do estado de sofrimento, é alcançada. Shankara então foi de encontro a esse Kumarila Bhatta para poder fazer um debate, mas ele estava impossibilitado de participar. Ele então encaminhou Shankara para o seu maior discípulo, chamado Mandana Mishra. O debate durou vários dias, com muitas argumentações profundas, trazendo vários textos diferentes para poder sustentar cada um do seu lado. De um lado, a visão de que os rituais, sem dúvida, conduziriam à liberação, e é isso que os Vedas propõem. E do outro lado, Shankara dizendo que, na verdade, os rituais servem como uma preparação, eles têm o objetivo de trazer um suporte, um auxílio numa vida de yoga, mas que, na verdade, o conhecimento é o único meio para, de fato, trazer a liberação, o estado de satisfação que eu sempre busquei. Porque esse seria, então, a visão dos Vedas, a de que, na verdade, essa plenitude não pode ser produzida nem alcançada, ela já é a realidade do indivíduo. Depois de muita argumentação de ambos os lados, Mandana Mishra realmente assume que não tem mais argumentos com relação ao que Shankara dizia. Shankara realmente estava certo e, portanto, a liberação só poderia vir através do conhecimento, sendo que a ação seria um suporte, um estilo de vida adequado para trazer, então, essa mente necessária para que o ensinamento pudesse florescer na mente do estudante. Essa era a visão que Shankara estava defendendo. Mas apesar de Mandana Mishra ter assumido que Shankara estaria correto, sua esposa, Ubhaya Bharati, não estava convencida. Ela disse que Shankara, sendo um renunciante, ele não tinha como saber tudo a respeito da vida e, portanto, ele não poderia estar certo com relação a alguns aspectos que ele não conhecia. Especificamente, ela se referia a uma vida de casado, uma vida de prazeres. Mandana Mishra não era um renunciante, ele era casado, afinal de contas. Ele tinha uma casa e, portanto, ele tendo família, ele sabia exatamente o papel do desejo. Shankara, por outro lado, tendo renunciado tão cedo, ele não conhecia kama, o desejo, os prazeres da vida. Como é que ele podia dizer, então, que os Vedas diziam que apenas com conhecimento existiria a liberação? Qual seria o papel, então, de acordo com ela, de um grande texto conhecido chamado Kama Sutra? Kama Sutra é um texto tradicional que já existia na época, que fala sobre o papel do desejo, como alcançar uma satisfação no mundo com prazer. Ele não fala só sobre a sexualidade, ainda que seja o tema mais conhecido, mas ele fala sobre o prazer no mundo e como é que de fato a gente pode aumentar esse prazer. Ubhaya Bharati perguntou para Shankara então, como é que você pode dizer que de fato o objetivo dos Vedas é o autoconhecimento? E como é que se encaixa o Kama Sutra nisso? Se todos os textos da tradição apontam na direção dessa busca maior do autoconhecimento, como é que Kama Sutra contribui nessa busca maior? Shankara então disse que de fato ele não tinha conhecimento sobre esse assunto suficiente para poder argumentar. Mas então ele pediu 6 meses de tempo, um prazo, para que ele pudesse então trazer esse conhecimento, trazer esse entendimento a respeito desse assunto e aí ele então poderia argumentar de maneira adequada. Eles concederam e aí então Shankara se retirou provisoriamente do debate para poder adquirir as experiências necessárias para dar continuidade. Mas sendo um renunciante, como é que ele poderia ter essas experiências agora? A história diz então que, entrando em meditação profunda, Shankara saiu do seu próprio corpo e entrou no corpo de um rei que havia acabado de morrer nas proximidades. E aí então voltou à vida. Imagina só os súditos todos vendo o corpo do rei, chorando pelo corpo do rei, e aí o rei se levanta. E aí, bom, deve ter sido uma coisa terrível por um lado, por outro lado foi uma coisa maravilhosa, o rei não estava morto, e na verdade era Shankara que estava ali dentro. Isso era a oportunidade que Shankara precisava, então, para poder experienciar todas aquelas vivências que ele não tinha tido.
mas que ao mesmo tempo iriam comprometer o voto de renúncia. Então, realmente foi uma solução genial que ele tinha encontrado. Ele viveu então na pele daquele rei durante 6 meses, com muita riqueza, com muita fartura, muitos prazeres, junto com as suas esposas e filhos. E aí então ele conseguiu ter aquela vivência tão necessária. Ao final do período, não tendo saído da sua meditação, os discípulos foram até a corte do tal rei. E aí então começaram a cantar alguns versos devocionais para fazer com que Shankara se lembrasse daquele ensinamento e pudesse se lembrar o que ele estava fazendo ali. De fato, o rei recebeu os discípulos de Shankara muito bem, e à medida em que eles cantavam aqueles cantos devocionais, Shankara foi se recordando e se lembrou que ele não era o rei. Ele, na verdade, era Shankara e estava ali por um propósito, um objetivo, e que esse propósito já havia sido cumprido. Ele, então, abandona o corpo do rei, que agora definitivamente morre, e ele retorna da sua meditação com toda a bagagem de experiência que ele necessitava. Ele retorna então para o debate e explica para Mandana Mishra e o Bhayabharati a importância de Kama, o desejo, dentro dessa busca maior do autoconhecimento. De fato, os Vedas ensinam que a felicidade que eu busco não pode ser alcançada meramente com Kama, o desejo. E mais do que isso, o desejo também nos cega e nos ilude. Por outro lado, Kama, o desejo, faz parte das necessidades humanas. Uma das necessidades, uma das buscas humanas principais, que são Artha, Karma, Dharma e Moksha. Artha, segurança, todo mundo busca por segurança. Kama, o desejo, o prazer. Dharma, a ação adequada, uma harmonia. E por fim, Moksha, a liberação do estado de sofrimento. Moksha não tem como ser alcançado se a gente não tiver relativamente bem resolvido as outras 3 buscas. Mais do que isso, o que os Vedas propõem não é que a gente abandone o desejo, mas que a gente possa, respeitando o Dharma e agindo de maneira adequada, que a gente possa buscar o mais rápido possível aquilo que a gente deseja. No processo, a gente vai descobrir que, na verdade, esses desejos, ainda que tenham a sua importância na vida e no mundo, eles não são tudo. Existe uma busca maior, existe algo por detrás. O que é essa busca maior? Aí, então, eu posso começar a buscar por algo mais profundo e a busca do conhecimento realmente começa a florescer. Portanto, até mesmo para que eu possa entender e colocar o desejo no seu próprio lugar e buscar por algo maior, é necessário que eu tenha uma certa vivência, uma certa experiência com relação aos desejos, para eu poder descobrir que, na verdade, o que eu quero está além dos desejos. Uma vez que você possa buscar, então, uma vida equilibrada, sem negligenciar suas necessidades por segurança, por prazer e respeitando uma harmonia coletiva, sempre lembrando que o objetivo maior é o autoconhecimento, aí, sem dúvida nenhuma, você terá uma vida saudável, terá uma vida plena e, sem dúvida nenhuma, o objetivo último, que é a liberação, será alcançado. Explicar então dessa forma o papel do desejo na vida e do Kama Sutra dentro dessa tradição, o Bhayabharati então concede então vitória a Sri Shankara. Diz a lenda que o Bhayabharati, na verdade, era a manifestação de Saraswati, a deidade do conhecimento, que colocou essa questão a Shankara para que ele pudesse trazer esse ensinamento tão bonito e tão profundo, refletindo então a visão dos Vedas. Mandana Mishra então, depois do debate, se coloca como discípulo de Shankara, recebendo o nome então de Sureshwara, um dos 4 discípulos principais. Ele foi muito importante porque, tendo uma bagagem tão grande a respeito dos rituais e das ações, ele pôde então agora falar sobre a visão do conhecimento, trazendo toda uma bagagem a respeito das ações. Então, cantamos para esse grande mestre Shankara, Sadashiva Samarambham, Shankaracharya Madhyamam, Asmadacharya Paryantam, Vande Guru Paramparam. Eu saúdo Guru Parampara, essa tradição de ensinamento que vem desde tempos imemoriais, que começa, Sadashiva Samarambham, que começa com o próprio Shiva. Esse conhecimento, na verdade, ele já é existente desde a própria criação do universo. E, portanto, é dito que esse conhecimento é da natureza do próprio divino, Sadashiva. Então, ele tem início no próprio Shiva. Shankaracharya Madhyamam tem Shankara no meio do caminho, então, aparece esse grande mestre Shankara. Portanto, ele também, de novo, ele não inventou nada, ele só foi um elo muito importante nessa tradição de ensinamento. Asmadacharya Paryantam termina com o meu próprio mestre e, portanto, eu consigo, então, a partir dele, escutar todo esse ensinamento que vem vindo depois de tanto tempo, passando por tantas pessoas, e aí consegue me abençoar, vindo parar nos meus próprios ouvidos. Essa tradição toda, com Sri Shankara no meio, minhas saudações. Hariom.